Você já se perguntou por que algumas batalhas da vida parecem se repetir, por mais que você lute? Já percebeu que, por trás da aparente paz, um silêncio pesado e opressor parece ditar as regras do seu destino? Olhe para dentro. Sinta a pontada de uma verdade que você evitou até agora. Você não está apenas enfrentando desafios, mas sendo caçado por sombras. Inimigos que você não consegue nomear, obstáculos que surgem do nada, e uma sensação de que seus caminhos, por mais que você tente, parecem estar eternamente bloqueados. É como se a própria vida tivesse um plano oculto para mantê-lo exatamente onde você está. E não adianta rezar da maneira que te ensinaram. Não adianta repetir palavras vazias, porque a guerra que você enfrenta não é sobre o que está lá fora, mas sobre o que se esconde bem debaixo da sua pele. E a sua maior fraqueza pode ser, ironicamente, a sua maior força. Qual é a oração que você tem feito? A que te disseram que funcionava? Agora pare. Respire. Esqueça tudo que você achou que sabia sobre fé e proteção. As palavras que você está prestes a ouvir não são apenas frases bonitas. São códigos, armas, chaves que foram perdidas e agora precisam ser redescobertas. São a própria essência de um guerreiro. E a primeira revelação que eu preciso te fazer é a mais brutal de todas. A oração que você conhece não te protege. Ela te torna um alvo ainda mais vulnerável. E se eu te dissesse que a verdadeira oração de São Jorge não é um pedido, mas uma declaração de guerra, que não se trata de implorar por proteção, mas de reivindicar o seu poder de volta? Fique comigo. Continue. Porque a cada palavra que eu disser, você sentirá um incômodo crescendo aí dentro. E esse desconforto não é um sinal para você ir embora. É um sinal de que algo em você, algo que estava adormecido há muito tempo, está finalmente despertando. Você já tentou lutar com um dragão sem espada? Você já se colocou de pé para uma batalha sem armadura? Acredite, muitos fazem isso todos os dias. E perdem. Sempre perdem. Mas hoje, a história muda. Hoje a armadura será forjada, a espada será afiada, e a oração, a verdadeira e poderosa oração que abre caminhos e afasta inimigos, não será mais um mistério para você. E o que eu vou te revelar agora não é apenas um conhecimento, é uma responsabilidade. E a sua missão, a partir de agora, não é apenas ouvir, mas aplicar. Porque o maior inimigo que você enfrenta talvez seja a própria dúvida. E a primeira batalha, a mais importante, é vencer a si mesmo. Se você sente que é uma recompensa em se conectar a essa verdade, a recompensa de ter uma ferramenta que te acompanhará para sempre, considere se inscrever neste canal. Considere-se um iniciado neste caminho de guerreiro espiritual. Porque o que vem a seguir é para aqueles que estão prontos para lutar e para aqueles que estão prontos para vencer. O que é a fé, afinal? É um escudo impenetrável ou uma bandeira branca içada em um campo de batalha? A maioria das pessoas a trata como um amuleto, um murmúrio desesperado diante da tempestade. Mas eu te pergunto, será que a sua fé tem sido a sua maior defesa ou a sua mais profunda ingenuidade? Pense na figura de São Jorge. Pense no cavaleiro, na lança, no dragão. Você acredita que ele, no calor da batalha, sussurrava palavras de medo ou declarava verdades com a força de um trovão? A fé que move montanhas não é a que implora, mas a que afirma. É a que sabe que a montanha precisa sair do lugar e ela simplesmente sairá. Mas a fé que te ensinaram, a fé do medo e da vitimização, te coloca de joelhos. E em uma batalha, estar de joelhos não é uma posição de humildade, é uma posição de derrota. É a posição perfeita para ser atingido no coração. Quantas vezes você se sentiu pequeno, impotente enquanto os problemas se agigantavam? Essa sensação não é um teste divino. É um sinal de que a sua armadura está enferrujada, de que o seu grito de guerra foi substituído por um lamento. E o inimigo, ele adora o som do lamento. Ele se alimenta da sua dúvida. Ele se fortalece com a sua fraqueza.
E essa oração, a que você repete sem sentir, sem crer, sem a força de um guerreiro, é o convite perfeito para que ele se instale. A oração de São Jorge não é um pedido de socorro, é uma declaração de soberania. Ela não te coloca como vítima, mas como comandante. E o dragão, meu amigo, é o medo, a insegurança, a voz que sussurra que você não é digno, que você não é capaz, que os seus caminhos estão predestinados ao fracasso. E é essa a batalha que você precisa vencer primeiro. Não é a que se trava lá fora, mas a que se trava aí dentro. É a batalha para silenciar a voz do dragão que te habita. E a oração, a verdadeira, não é o que você diz, mas o que você se torna quando a pronuncia. O cavaleiro não pede, ele age. E a sua oração precisa ser uma ação. Ainda vivemos com as marcas daquela ferida ancestral, a ferida do esquecimento. Fomos ensinados a crer em um Deus que está longe, que nos julga, que nos pune. Mas e se a verdade fosse outra? E se a verdade fosse que a centelha divina está dentro de você e que a oração é a chama que acende? Oração não é um ritual externo, é um estado interno. A oração de São Jorge não é um cântico, é um código de conduta. Você não pode pedir por proteção com a voz de um cordeiro se a sua alma precisa ser a de um leão. A oração não é um monólogo, é um diálogo. É uma conversa com o que há de mais sagrado em você. A sua força, a sua coragem, a sua determinação. Quando você diz, eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, você não está pedindo uma armadura emprestada. Você está se lembrando que a armadura já é sua, que a lança está em suas mãos, que a batalha é inevitável, mas a vitória é uma escolha. E o inimigo, ele não é um ser que te ronda, mas uma sombra que te segue. Ele se alimenta da sua inércia, da sua falta de ação, do seu medo de ser quem você realmente é. E o caminho que você tanto quer que se abra, só se abrirá quando você parar de implorar por ele e começar a caminhar. Oração não é um atalho, é a bússola que te guia. Mas a caminhada, a jornada, a batalha, tudo isso é com você. E a oração de São Jorge é o mapa que foi perdido e que agora está sendo redescoberto, revelando que os inimigos que você enfrenta são apenas espelhos distorcidos das suas próprias fraquezas e que os caminhos que precisam ser abertos não estão à sua frente, mas dentro de você. O que a oração tem de sagrado? É o que ela muda no seu coração. A verdadeira batalha não é para afastar inimigos visíveis, mas para expulsar as vozes interiores que te prendem, que te sabotam, que te fazem acreditar que o seu poder é limitado. A oração de São Jorge é um exorcismo. É um ritual para banir a dúvida. E a dúvida, meu amigo, é o mais perigoso dos demônios, porque ele não te ataca de frente, ele te corrói por dentro. Ele te faz questionar o seu próprio valor, a sua própria capacidade, a sua própria luz. Ele te faz acreditar que a vitória é para os outros e que você está destinado a lutar uma batalha perdida. Mas a oração de São Jorge, ela é a voz da verdade. Ela te lembra que você é feito de luz, que você é um guerreiro, que a lança da verdade é mais poderosa que a espada da mentira. E que o dragão, que tanto te assusta, é apenas a sua própria sombra, projetada em uma tela de medo. E quando você se coloca de pé, quando você pronuncia a oração com a força de um exército, quando você entende que as palavras não são apenas palavras, mas a manifestação do seu poder, o dragão encolhe, a sombra se dissipa e os caminhos que você pensou estarem bloqueados para sempre, eles se abrem diante de você. Não porque o mundo mudou, mas porque você finalmente mudou. A oração de São Jorge não é uma fórmula mágica, mas um convite à sua própria divindade. Ela é a ponte entre o que você é e o que você pode ser. A batalha espiritual não é uma guerra contra o mal, mas uma guerra para o bem da sua própria alma, para o bem do seu próprio destino. E os inimigos que você enfrenta, eles são apenas a resistência natural da escuridão diante da sua luz. A oração é a sua luz.
é o farol que te guia na escuridão, e os caminhos que se abrem, eles se abrem para a sua própria vitória. A oração não é um fim, é um meio. É a ferramenta que te foi dada para que você possa reivindicar a sua própria vida. E o dragão, o último dragão que você precisará enfrentar, é o dragão da sua própria inércia, o dragão da sua própria aceitação da derrota. E quando você finalmente entender que a oração de São Jorge é o seu grito de guerra, quando você entender que o poder não está nas palavras, mas em você que as pronuncia, o mundo inteiro se curvará diante da sua força. Porque a verdadeira batalha, a que realmente importa, a que realmente te define, é a que você luta todos os dias, a que você luta contra o medo. A oração de São Jorge é o grito que te faz lembrar que o cavaleiro, o guerreiro, o vitorioso é você. O medo é o grande arquiteto das nossas prisões invisíveis. Você já parou para pensar no quão sutil ele é? Ele não se manifesta com gritos ou ameaças diretas. Ele se disfarça de cautela, de bom senso, de é melhor não arriscar. Ele sussurra no seu ouvido que é mais seguro ficar onde você está, que é mais fácil aceitar a derrota do que lutar pela vitória. O medo é o dragão que São Jorge enfrenta, mas ele não é um dragão de escamas e fogo, é um dragão de dúvidas e limitações. E cada vez que você se sente pequeno, cada vez que você adia um sonho, cada vez que você aceita menos do que merece, você está, sem saber, alimentando esse dragão. A oração que te ensinaram, a oração do medo, te faz acreditar que a sua força vem de fora, que a sua salvação depende de uma força externa que, talvez, nem te ouça. Mas a verdade é que a oração de São Jorge é a oração do guerreiro que entendeu que o poder de Deus não está distante, mas dentro de si mesmo. É a oração de quem se recusa a ser vítima, de quem se recusa a aceitar o que a vida impõe. E a maior das revelações, o segredo que a maioria das pessoas nunca descobre, é que a oração não muda a sua situação, ela muda você. E quando você muda, quando você se torna um guerreiro, a sua situação é forçada a mudar com você. A dor que você sente não é um castigo, é um convite. É um sinal de que algo em você está pedindo por transformação. É a dor que te empurra para fora da sua zona de conforto, que te força a buscar respostas que você nunca pensou em perguntar. O medo é um anestésico. Ele te impede de sentir a dor da sua própria inércia, a dor de não ser quem você nasceu para ser. E a oração de São Jorge, ela não te oferece um alívio temporário. Ela te oferece a cura definitiva. Ela te força a sentir a dor, a abraçar a dor, a entender a dor, para que você possa finalmente transcender a dor. Ela te lembra que a dor é a matéria-prima do guerreiro, que a dor é o fogo que forja a espada, que a dor é o vento que impulsiona o navio. A oração é a sua bússola em meio à tempestade. Ela te guia, ela te orienta, ela te mostra o caminho. Mas a jornada, a caminhada, a luta, tudo isso é com você. E a oração de São Jorge é o grito que te faz lembrar que o cavaleiro, o guerreiro, o vitorioso é você. É a voz que te lembra que o medo é apenas um dragão de papel e que a sua lança, a sua fé, a sua coragem são de aço. O que é a vitória, afinal? É ter tudo o que se quer? Ou é ser quem se quer ser? A maioria das pessoas busca a vitória em bens materiais, em reconhecimento, em status. Mas a verdadeira vitória, a vitória que São Jorge representa, é a vitória sobre si mesmo. É a vitória sobre o medo, sobre a dúvida, sobre a inércia. É a vitória que te liberta da prisão invisível que você construiu para si mesmo. A oração de São Jorge é a chave dessa prisão. É a chave que abre as celas da dúvida, do medo, da insegurança. É a chave que te liberta para que você possa finalmente ser quem você nasceu para ser. A batalha espiritual não é uma guerra contra o mal, mas uma guerra para o bem. Para o bem da sua própria alma, para o bem do seu próprio destino. E a
A vitória que te espera não é a vitória sobre os seus inimigos. É a vitória sobre si mesmo. É a vitória que te torna invencível. E a oração de São Jorge, é a voz que te lembra que a vitória é sua por direito. É a voz que te lembra que você é um guerreiro. É a voz que te lembra que a sua luz é mais forte que qualquer sombra. É a voz que te lembra que você não é uma vítima, mas um comandante. O que vem depois da oração? A ação. A oração não é um ponto final, é um ponto de partida. Depois de vestir a armadura, depois de pegar a espada, depois de declarar a sua guerra, você precisa ir para a batalha. A oração te dá a força, a coragem, a determinação. Mas a ação é com você. A oração de São Jorge não é um pedido de proteção, é um chamado à ação. É um chamado para que você se coloque de pé, para que você enfrente o dragão, para que você abra seus próprios caminhos. A oração te lembra que você é um guerreiro, mas é a sua ação que te torna um vitorioso. E a batalha que te espera não é uma batalha contra o mundo, é uma batalha para o mundo. Para o mundo que você quer criar, para a vida que você quer viver. A oração de São Jorge é o grito de guerra que te faz lembrar que o poder de Deus está em você e que a sua luz é a luz do mundo e que a sua oração é a sua arma mais poderosa. Então, o que você vai fazer agora? Vai continuar com a oração do medo? A oração que te prende? A oração que te torna uma vítima? Ou vai se levantar, vestir a armadura, pegar a espada e declarar a sua guerra? A oração de São Jorge é um convite. É um convite para a batalha, para a vitória, para a sua própria divindade. A escolha é sua. E a oração que você está prestes a fazer, a oração que você está prestes a se tornar, é a oração que irá abrir os seus caminhos. É a oração que irá afastar os seus inimigos. É a oração que irá te libertar. A oração de São Jorge é a sua voz, é a sua força, é a sua vitória. E o dragão que você enfrenta é apenas a sua própria sombra projetada em uma tela de medo. E quando você se coloca de pé, quando você pronuncia a oração com a força de um exército, quando você entende que as palavras não são apenas palavras, mas a manifestação do seu poder, o dragão encolhe, a sombra se dissipa, e os caminhos que você pensou estarem bloqueados para sempre, eles se abrem diante de você. Não porque o mundo mudou, mas porque você finalmente mudou. A oração de São Jorge é a sua arma, é a sua armadura, é a sua vitória. E a batalha é sua. E a vitória também. Agora, meu amado irmão e irmã na fé, vamos declarar em oração a nossa vitória. Eu não peço proteção, eu me declaro protegido. Pelo poder da fé que habita em mim, pela força do cavaleiro que habita em mim, eu me visto e me armo com as armas de São Jorge. Minha armadura não é de aço, mas de certeza inabalável. Minha lança não é de metal, mas da verdade que me liberta. Eu não imploro que o dragão do medo se afaste, eu o enfrento e o conquisto. Eu não rogo para que os inimigos se afastem, eu me torno tão grandioso em luz que a sombra deles não encontra mais lugar para se esconder. A cada palavra eu corto as correntes da dúvida, eu quebro as prisões da inércia. Eu não busco um caminho, eu me torno o caminho. E em nome da minha própria força, da minha própria luz e da minha própria vitória, eu declaro: meus caminhos estão abertos. Meus inimigos, aqueles que se manifestam por fora e aqueles que sussurram por dentro, estão vencidos. Porque eu sou a oração, eu sou a lança, eu sou o cavaleiro, e por direito divino, eu sou o vitorioso.